Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vossa vida, sobre as vossas famílias. Nós somos da comunidade cristã Ministério da Nova Aliança e hoje estamos aqui, eu, Daniel, Denilson e Expedito, para gravarmos um vídeo abordando especificamente hoje sobre a oração, o poder da oração, mas semanalmente, se assim Deus nos permitir, estaremos abordando outros assuntos bíblicos e até deixaremos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Se eventualmente você queira nos enviar uma pergunta, alguma dúvida, estaremos na semana seguinte ou duas depois abordando a sua dúvida, abordando o seu tema. Hoje Deus colocou no nosso coração, especificamente no coração do irmão Denilson, para falarmos sobre o poder da oração. Um tema que aparentemente fácil, mas que surgem algumas dúvidas de como orar, quanto tempo devemos orar. Inclusive, os evangelhos registram que os discípulos de Jesus chegam até ele e pedem para Jesus, dizendo: Senhor, nos ensine a orar. E então, hoje estaremos falando sobre este assunto e eu gostaria aqui de já iniciar com uma pergunta. Denilson, o que é oração? Quanto tempo devemos orar? O que a Bíblia diz sobre este assunto? Muito bem, Daniel, pela sua colocação em relação à oração, já dando uma introdução, fazendo algumas perguntas e colocações. A Bíblia está repleta de homens de Deus que foram exemplos na prática da oração. A gente vai ver do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a prática dentro do judaísmo, as pessoas viviam uma vida de oração. Isso era tão importante para com eles, porque eles entendiam que era a maneira a qual também eles agradavam a Deus, a maneira de eles estar em sintonia com Deus. A oração, na verdade, ela está presente em todo o contexto bíblico. Se a gente lê Gênesis, a gente vê Adão fazendo oração a Deus. Não é aquela oração que a gente está acostumado de liturgia, de dobrar o joelho, ou de pular, ou falar em línguas. Mas a oração é o diálogo, é o falar, é a palavra em ação, ou seja, do latim, como você proferiu no início, antes de nós gravarmos aqui, que é do verbo orar, né, que é falar em ação. Deus comunica com o ser humano através da oração. A oração é importantíssima. Tem um texto que Paulo escreve, e isso é bom citar ele, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E aí tem algumas linhas de interpretações, algumas pessoas vão pensar muito a esse respeito desse texto, que diz assim: orai sem cessar, é muito conhecido. E aí fica aquela dúvida, né? Bom, vamos orar sem cessar, vamos passar 24 horas orando? Vamos orar 10 horas por dia? Quanto tempo se deve orar? Haja visto que na história dos heróis da fé, muitos homens citados as suas grandes conquistas porque oravam muito tempo. E há aqueles que não oraram tanto assim. Mas o segredo da oração está na onde? No como. E que isso traz para nós hoje, como a gente colocamos isso em prática. O tema de hoje é falar sobre o poder da oração. A oração é importantíssima. E na geração de hoje, será que nós nos colocamos como homens ou mulheres de Deus que estamos orando ou estamos esperando o tempo passar e esperar a resposta de Deus em outra ocasião, outra? Assim? Eu não sei qual é a maneira que a pessoa está esperando uma resposta de Deus ou querer falar com Deus. Então, irmão Denilson, se a gente fazer uma análise hoje da nossa geração, como o irmão vinha falando, sobre essa preocupação de oração, sobre a necessidade de orar, a gente percebe que é uma geração que, infelizmente, não tem essa prática da oração. Primeiro porque não entendeu o que é realmente esta oração, o que é orar, o que é ter essa comunhão com Deus, que a melhor forma de definir isso aí seria um diálogo, uma conversa com Deus. E quando eu falo a respeito da nossa geração, não estou falando só dos nossos jovens, isso num todo. Desde do jovem ao adulto hoje que se diz cristão, a gente percebe que nós, os crentes, os cristãos da época... Conforme a geração mudou até a forma de orar, o tempo, as pessoas diziam assim que antigamente você chegava na igreja, as pessoas estavam orando, tinha um sininho, né? Não sei se é da época de vocês que tinha um sininho ali que era usado justamente para interromper, né?
ia dar início à liturgia do culto, e os irmãos estavam todos de joelho orando, e aquele sininho. Hoje em dia as igrejas já nem tem mais o sino, né? Justamente porque mudou com a geração. Acho que é mais ou menos isso que você estava falando, exatamente, né? O que o irmão Daniel colocou. Ainda até me fez me lembrar aí da minha conversão, porque, para a glória de Deus, nos anos em que eu me converti, eu fui ensinado assim na pessoa do pastor José Guidino, que quando a gente chegava na igreja, a gente tinha essa prática, a gente tinha esse desejo, até dizer, essa satisfação, essa alegria de estar ali juntos, de joelho dobrado. Havia uma reverência em termos da questão da oração na igreja. O culto começava com oração, com oração. E por que não dizer, terminava também com oração. Sim. E hoje a gente vê que isso tem ficado meio que esquecido nessa geração que a gente está vivendo. E como o irmão Denilson nos perguntou, será que essa geração que nós estamos vivendo tem essa preocupação com a oração? No geral, infelizmente, a gente não percebe isso. Não há essa preocupação. Não de todos, há ainda os remanescentes, mas são poucos. Eu ouvia essa semana uma mensagem do pastor José Brandão, e ele dizia assim que a igreja da década de 60, 70 era uma igreja que orava muito, que é o que nós estamos conversando aqui. E ele disse que na época a igreja cresceu em média 25% ao mês, ao ano, e isso era usado, a estratégia que eles usavam era justamente a oração, porque alguém estava enfermo, e na década de 60, 70 ainda tinha uma grande população na área rural. Exato. E então uma pessoa ficava doente, ela não era levada primeiro ao hospital, porque não tinha acesso com tanta facilidade. Quem era chamado era aquele homem referência de oração. Vamos chamar o presbítero, vamos chamar aquele irmão lá daquela igrejinha, porque eu tenho certeza que ele vai orar e Deus vai curar. E muitas pessoas eram curadas, e isso fazia com que as pessoas elas viessem até a Cristo, porque assim como foi na igreja primitiva, né? Jesus disse, ide pregar o evangelho, e os sinais seguirão, os sinais iam confirmando a obra. E até conversando com um amigo nosso, Maicon, ele disse que lá na região da mãe dele mora lá, também a área rural, havia uma moça cega de nascença naquela região, e teve uma cruzada na cidade, e eles, por não entender muito, foram para essa cruzada achando que era uma festa da cidade. E chegando lá, o pastor que estava ministrando, ele, ao pregar, Deus curou essa moça instantaneamente. E então, quando ela voltou para a vila, teve aquele alvoroço, porque as pessoas queriam saber o que aconteceu com ela. É cega de nascença e agora está vendo. E então começou a percorrer que Jesus havia curado ela, e muitas pessoas então começaram a procurar a igreja, porque queriam conhecer esse poder, que é o poder da oração. E não é reservada somente a uns. Isso é algo que Jesus deixou a todos. Todos podem se achegar até Deus. Muitas vezes, até fazendo referência novamente ao pastor José Brandão, ele diz assim, que nós devemos orar mais, ficar menos tempo na frente da televisão e falar mais com Deus. E ele falou assim, tem pessoa que gosta de andar de carona. Irmão, ore por mim, para que Deus venha mudar a minha vida. Mas enquanto a outra pessoa está orando por ela, ela está fazendo outra coisa, assistindo televisão, em diversão. Não que isso seja pecado, mas a prática da oração é uma prática de todos os cristãos. Não sei se o Denilson concorda com isso. Concordo plenamente com a sua palavra, porque de fato o entretenimento de hoje em dia fez com que as nossas igrejas esquecessem, acho que a base principal, o alicerce principal, que é a vida de oração. Os discípulos, quando caminhavam com Jesus, acho que foi até a referência que você citou no início, eles pediram para o Senhor Jesus ensinar eles a orar. Eram judeus e sabiam o que era oração, mas eles viam algo em Jesus Cristo que ele pediu para o Senhor ensinar eles, porque os sinais que o Senhor Jesus Cristo fazia, a gente vai ver nas Escrituras que o Senhor passou vários tempos do seu ministério em oração, nos dando exemplo que a gente precisa ter essa sintonia com Deus. E aquele que ora de verdade e tem a sintonia com Deus, não precisa falar aquela palavra bonita. Tem até um certo engano, né? Alguns pregadores renomados e oradores
querem falar bonito diante do público e falam palavras tão lindas. E aí a pessoa vai orar, acha que tem que falar lindo. Você tem que se expressar diante de Deus com a sua sinceridade, aquilo que você é. Seja com S no plural, sem plural, é nós, é vós. Independente do que seja sincero. Porque o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, é que o Espírito Santo que intercede a nós por Deus e com gemidos inexprimíveis. A gente às vezes não sabemos nem orar, mas Ele, o Espírito Santo, fala por nós ao Pai. Então nós devemos orar. E por que devemos orar? Fato. Expedito. Por que nós devemos orar? Bom, se o nosso desejo, a partir do momento que a gente entende que a oração nos leva a ter uma intimidade com Deus, é a única forma da gente viver essa comunhão, essa intimidade com Deus, é em oração. E não é esse rito, esse protocolo colocado aí, eu diria, há tantos anos por alguns, mas sim essa intimidade, esse diálogo, essa amizade do ser humano com o próprio Deus. Se a gente quer ter uma intimidade com o nosso Pai, o caminho é a oração. Até o Denilson fez um comentário, né? Eu citei ele, o Denilson comentou de novo, que Jesus ele ensina os discípulos a orar. Porém, aqueles discípulos são homens judeus. E o judeu tem a prática de orar pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes. Então, eram homens que sabiam como orar. Porém, ao olhar para Jesus, eles viam algo diferente. Então, na verdade, eles não estão pedindo para ensinar a orar. Eles queriam orar como Jesus. E aí Jesus começa a dizer, vocês quando orarem, orai assim, Pai nosso que estás no céu. E para a nossa cultura, chamar Deus de Pai é totalmente diferente da cultura judaica. O Denilson pode contribuir até melhor com essa informação, mas os judeus, segundo a história, segundo a tradição, eles, aonde havia a escrita do nome de Deus, eles nem ousavam falar, justamente pela reverência, não tomaram o nome de Deus em vão. Então, para o judeu, se referir a Deus como Pai era totalmente diferente. Aí Jesus fala assim, não, vocês quando forem orar, não precisa ser... Até ele conta as parábolas, falando do fariseu, do publicano, ele, fazendo uma referência de um religioso que se colocava de pé, que orava bonito e fazia usava todos aqueles jargões. E Jesus fala, não, quando você for orar, é Pai nosso, é Pai, é intimidade. Isso que era a diferença de Jesus, porque mesmo sendo totalmente humano, mesmo sendo totalmente divino, ele mantinha a prática da oração justamente para nos ensinar que se alguém quer ter relação de pai e filho, ele precisa se comunicar. E não existe, eu não conheço outra forma de se comunicar com o Pai Celeste, senão através da oração. Eu fiz a referência, a pergunta a respeito ali do judeu se referindo a Deus como Pai, e era isso, né? Com certeza, Daniel, é usado o tetagrama, né? Eles não expressavam a palavra, nem quando eles fossem ler, eles ficavam em silêncio, justamente por essa referência para não usar o nome de Deus em vão. E o Senhor Jesus manda chamar o próprio Deus de Pai. Isso nada mais é do que intimidade com Deus, ou relacionamento com Deus. Falando nessa questão, tem outra pergunta até, que algumas pessoas podem se fazer, né? Deus responde todas as nossas orações? É uma boa pergunta, porque as pessoas às vezes entram na oração e se torna chato. Uns têm até um erro, às vezes de pais, é colocar um filho de castigo, né? Você vai ficar orando, porque se torna um pouco cansativo e chato, porque as pessoas têm aquela ideia de monólogo, né? Só eu falo e Deus me responde. E essa pergunta, Deus responde às orações? Expedito, com o seu tempo de caminhada espiritual, creio que você já presenciou casos de que alguém orou e Deus respondeu. Porque as pessoas, às vezes, ela vai até o pastor, ela vai até algum sacerdote, alguém que é algum profeta, vou usar entre aspas, porque existe esse costume, essa cultura no meio brasileiro de ao invés da pessoa dobrar o joelho e falar com Deus, eu vou à casa daquele lá que é o profeta e ele vai falar comigo. Principalmente no meio pentecostal. Principalmente no meio pentecostal. Aquele é o vaso, aquele é o profeta, aquela é a irmã que revela. E na verdade Deus fala conosco.
Eu creio que você já presenciou casos de cura, casos de que alguém estava intercedendo e Deus respondeu. Sim, então, irmão Daniel, como você disse, durante esse tempo, pela graça e a misericórdia de Deus, a gente já testemunhou, já acompanhou, já vivenciou alguns casos em que, com certeza, Deus respondeu sim às orações. Deus entrou com providência, operou milagre, Deus fez algo até sobrenatural na vida de algumas pessoas. Mas voltando à pergunta que o irmão Denilson fez e você voltou a fazer. Se Deus responde a todas as nossas orações. No meu ver, não. Não responde todas as orações, como o irmão Denilson vinha colocando, até porque Deus vai responder conforme a sua vontade. E muitas das vezes não é como a gente quer. Aí eu pergunto, por que às vezes Deus não responde algumas orações? Irmão Denilson. Obrigado, Expedito, pela sua colocação. É uma jogada de pergunta de peteca, para lá e para cá, né? Joga para o Expedito joga para mim, Daniel joga na minha mão, eu jogo no Daniel, enfim. Vamos lá, então. Por que Deus não responde em todas as orações? Partindo do pressuposto que Deus é soberano. E Deus não deve satisfação a ninguém e não precisa também dar resposta a ninguém. Ele só vai responder de acordo com a sua soberania e vontade, que é a oração do Pai Nosso. E também o Senhor Jesus Cristo expressa isso quando ele cita o Evangelho de João, no capítulo 14. A vontade dele vai prevalecer. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, e qualquer coisa que pedimos a Deus, crendo, receberemos, se a gente ler as linhas, ou as entrelinhas, os versículos anteriores, a gente vai entender perfeitamente que aquilo que Deus vai realizar é simplesmente a sua perfeita e boa vontade. E quando Deus não responde às nossas orações e aquilo que nós desejamos, é porque, então, nada mais repetimos o que Tiago disse. Nós não estamos sabendo pedir aquilo que é a vontade de Deus. É simples assim. Então, quando nós nos frustramos, e tem gente que vai orar na igreja, principalmente pentecostais, já vi muito isso, de quase quebrar a cadeira, o banco, batendo Deus, tal, e não acontecia. Entenda uma coisa, meu querido irmão e irmã, ou você que ora, prefira viver a vontade de Deus, que será menos dolorida, ou seja, será mais agradável. Tudo aquilo que nós pedindo a Deus tem que estar debaixo da sua vontade. É a oração do Pai Nosso que ele ensinou aos seus discípulos. Por isso os milagres aconteciam, por isso as coisas aconteciam, por isso essa também era a vontade de Deus, para que esses milagres, esses eventos maravilhosos viessem ser realizados. Esse assunto me fez lembrar uma vez, a gente estava numa conversa, não me lembro se você estava, mas eu me lembro que o Daniel até citou uma ilustração a respeito dessa questão, que às vezes Deus não nos responde determinadas orações. E eu me lembro que a gente conversava, o irmão Daniel falava a seguinte ilustração. Às vezes a gente está pedindo tanto uma coisa a Deus, mas Deus, na tua soberania, como você colocou agora, Ele sabe que nós não estamos prontos para aquela situação. Não é o momento, não estamos preparados para viver aquilo, ou para receber aquilo, até porque, volto a dizer, Deus é soberano. E, levando isso em consideração, Deus não nos responde naquele momento da maneira que a gente esperava. E como você disse, a melhor coisa é a gente viver a vontade de Deus. E pode ser que em algumas vezes a vontade de Deus é não responder a nossa oração. Ou responder de maneira diferente ao que a gente gostaria, né? Exatamente. Porque às vezes Deus fala conosco, nos responde, mas por não ser o que a gente queria ouvir, a gente fala, Deus não me respondeu. Exatamente. Deus não me respondeu. E até foi uma pergunta que o Denilson fez no início, ele perguntou assim, por que devemos orar? Primeiro, Jesus, ele deu exemplo disso. Depois a Bíblia nos orienta a isso. Depois a Bíblia nos mostra que Deus ouve as orações. Vou dar 2 exemplos. Moisés, criado no Egito, ele era um possível faraó, foge, passa 40 anos longe do Egito, até que um belo dia Deus se manifesta a ele e diz, Moisés,
eu ouvi o gemido do meu povo e desci para libertá-los. Outro exemplo, a Bíblia diz que Daniel estava orando e o anjo que estava trazendo a resposta não conseguiu chegar até Daniel porque estava em uma batalha espiritual nas regiões celestes. Perfeito. E aí Deus envia Miguel lá para guerrear e ele chega depois disso com a resposta para Daniel. Depois de 21 dias ele fala: Daniel, as suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas havia ali uma batalha espiritual que impedia chegar a resposta para Daniel. Mas o fato é que Deus ouviu a oração deste homem de Deus, Daniel. Inclusive Tiago fala que que Elias, sendo humano, orou a Deus e através da sua palavra não houve chuva por 3 anos e meio. E então a nossa oração, ela é um exemplo. Jesus deu exemplo de oração. A Bíblia nos ensina, nos orienta a orar e a Bíblia nos diz que Deus, ele ouve as nossas orações. Perfeita colocação, Daniel. Muito bem, embasada na Bíblia Sagrada, vindo de ouvir. E aí fica aquela questão para todos nós, né? A prática da oração, a gente vê na Bíblia exemplos de grandes homens. Se você for em qualquer livraria comprar um livro, você vai ver homens de Deus que oraram muito. A prática da oração, ela deve ser constante. E além do mais, a oração é algo espiritual. E aí quando você citou Daniel, né, que havia uma batalha espiritual acerca das suas orações, não pense que você não orando ou orando terá sempre um conforto. Mas a oração traz a nós uma batalha. É uma das nossas. A maior arma da igreja é o poder da oração. Uma igreja de joelho, tem uma frase que eu ouvi de um grande pregador. Ele diz o seguinte, que uma igreja de joelho é mais poderosa do que todo o exército do mundo. Ou seja, nós de joelhos temos uma batalha, um poder tão grande que não temos menção do que isso é capaz de acontecer. Assim, fazendo todo esse contexto, todo cristão que ora pode ter certeza disso. Enfrentará batalhas espirituais. Quer ter tranquilidade, quer ter sossego, quer ter vida sossegada? Então não ore. Mas quer incomodar o inferno, quer mexer com as coisas que desagradam o reino de Deus, busque assim oração. E Deus conta com você, conta comigo, para que nós entramos e guerreamos contra as potestades da maldade. Existem forças espirituais que querem impedir que a igreja ore. Então, por isso existe vários entretenimentos, não falando que é pecado, mas que nos distrai das coisas espirituais de Deus. E o Senhor nos convida, mais uma vez, Tessalonicenses, orai, orai e orai. Diga lá, Daniel. A oração, Jesus ele diz assim, que eu vos dou poder, ele falou aos discípulos, eu dou a vós poder. E Jesus mostrou como isso é possível. Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, a Bíblia menciona que ele estava em oração. Antes dele ir para a crucificação, ele novamente estava em oração. Tiago fala, por exemplo, se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros. E a oração, ele fala a oração da fé. Ele fala, unja, né? Unja o enfermo. E a oração da fé sarará. Então, a Bíblia, ela nos dá uma arma poderosa, que é a oração. Através da oração, nós podemos intervir no mundo espiritual. Por exemplo, Esdras, a Bíblia menciona que Esdras, ele foi até o rei e disse, o nosso Deus, ele é poderoso para nos guiar, nos conduzir, nos guardar com segurança até Israel, Jerusalém. E o rei fala, muito bem, pode ir. E aí Esdras fala assim, eu fiquei com vergonha de pedir que o rei mandasse soldados nos protegendo, porque ele havia dito para o rei isso. E aí ele diz assim, que eles entraram em oração. Esdras convoca o povo à oração e ele diz, pelas nossas orações, Deus moveu-se. Ou seja, Esdras está dizendo que através da oração deles,
Deus, os céus se moveram para ver o tamanho do poder que é a oração. Às vezes, se eu tenho um carro estragado e eu entendo um pouco de mecânica, eu vou lá colocar a minha mão e posso arrumar. Faço uma intervenção, um médico, através de uma cirurgia, ele pode intervir na saúde de uma pessoa, mas no mundo espiritual é somente através da oração. Por isso que é uma arma poderosa. Às vezes, estamos diante de algo que é impossível. Não temos o que fazer. Moisés na frente de um mar vermelho. E ele faz o quê? Ele ora. Deus, o mar está na frente. O povo está reclamando. E Faraó está vindo atrás de Deus e falou assim: por que clamas a mim? Manda o povo que marche. Mas ele foi através da oração e comunicou a Deus. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Paulo, se não me falha a memória, em Filipenses, dizendo que as nossas causas sejam conhecidas diante de Deus. Como fazemos isso? Através da nossa oração, que nada mais é do que falar com Deus. A oração não precisa ser um sacerdote. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não mereço. Se fosse olhar mérito, ninguém mereceria. Exato. Mas Deus envia Jesus para morrer, para justificar, para nos salvar. E Jesus nos ensina: busque a Deus, buscai o reino dos céus. Jesus, ele dá exemplo de uma vida de oração para nos mostrar que o ser humano, sem o poder de Deus, ele não consegue vencer. E a única forma de receber esse poder é através da oração. Por isso, ele fala aos discípulos: vocês receberão poder e sereis testemunha em toda a terra. Aí os discípulos fazem o quê? Quando Jesus sobe, eles voltam a Jerusalém e estavam todos como? Orando. E quando estavam orando, foram revestidos de poder. Se a igreja de Cristo quer ser vitoriosa, quer avançar contra as portas do inferno, se ela quer vencer no mundo espiritual, não existe outra estratégia. Às vezes, a igreja do século 21, a igreja da nova geração, ela cria diversas estratégias, tentando fazer show, tentando trazer alguém famoso para manter as pessoas e fazer uma atração. E na verdade a estratégia de Jesus é orar. Esse é o poder que move a igreja de Cristo. Maravilha, Daniel. Despedido nas suas colocações. Bom, levando em consideração tudo que nós ouvimos aqui hoje, aprendemos, a gente percebe que há uma necessidade de orarmos, de termos uma intimidade com Deus, um diálogo com Deus, e nós queremos glorificar Deus porque a gente percebe que Deus tem despertado alguns homens, algumas mulheres, alguns servos de Deus para essa necessidade. Então, que Deus abençoe nossos irmãos e, se Deus assim permitir, nós vamos estar juntos numa próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, seja edificado por essa palavra e não se esqueça, não somente ouvindo, mas praticando o ato da oração. Tire um tempo, fale com Deus, agradeça a Ele, peça a Ele e peça crendo que Ele é capaz de fazer milagres e coisas sobrenaturais na sua vida e na sua família. Deus abençoe você e que o Senhor te guarde e te abençoe em todo o seu caminho. Deus abençoe a todos. Eventualmente vai ter um barulho de um serzinho ali no fundo, é o meu filho, que é uma resposta de oração. Já eu gravei um vídeo falando sobre isso, que a medicina nos diz que nós não poderíamos ter filhos e através da oração Deus fez um milagre em nossas vidas e nós temos hoje o nosso André e ele estava ali no fundo ali querendo participar do vídeo. Pedimos perdão por eventuais ruídos, mas é início. Se Deus assim nos permitir, estaremos melhorando a qualidade e estaremos abençoando as vossas vidas através da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Deixe a sua sugestão, as suas dúvidas, nos encaminhe e nós teremos o prazer de juntos crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe.